Se você acha que para receber um bom dividendo em 2024, a única opção é o Banco do Brasil, na verdade não é bem assim. Tem outro banco que também está lucrando muito, está com excelentes resultados e tem perspectiva para pagar um bom dividendo. Estamos falando do Itaú. Na verdade, ele foi um dos bancos que mais rendeu nos últimos 10 anos, 539% de rentabilidade. Então, dos maiores bancos que temos, ele foi o que melhor performou e entregou um melhor resultado para o acionista. Então vamos entender qual que é a perspectiva do Itaú, se ele está barato, o dividendo projetado e se ele é realmente um excelente banco para 2024. Vamos começar pelo básico, pelos indicadores. O dividendo passado está em 7% e o PVP e o PL não tem como analisar isoladamente. E se formos comparar com o Banco do Brasil, por mais que também seja uma ação bancária, é uma ação estatal, então tem o seu risco embutido no preço. O seu preço sob valor patrimonial de 1,7 do Itaú é um pouco acima da sua média, mas está beirando. Claro que ele está mais caro que 2022 e 2021, quando grande parte das ações na bolsa estava muito descontada, mas comparado a 2018 e 2019, ele está bem mais atrativo. O seu PL deu uma esticada e está em 10 vezes lucro, mas é comum ele negociar acima de 9 vezes lucro. Na verdade, a sua média é 9,5 vezes o seu lucro. E 2020, quando ele estava muito caro, chegou a ser negociado a 16 vezes o seu lucro. Sendo que ele possui uma boa margem para um banco deste tamanho, 10,5%, ele possui um crescimento de lucro bem próximo da inflação, um pouco abaixo, um crescimento de receita acima da inflação, possui um ROI, ou seja, o retorno sobre patrimônio líquido em média, de 18%, então um banco em linha, vem mantendo excelentes rentabilidades, é sinal que ele gerou valor para o acionista, como podemos identificar nos últimos 10 anos, com sua rentabilidade de 500%, sendo que em 2015 ele teve um ROI de 25%. É muito bom para um banco desse tamanho. Na sua média de dividendos, em 5 anos está 4,76%. Acontece que teve anos que ele não foi um exímio pagador de dividendos por causa do seu payout, que estava mais reduzido. Em 2019 pagou 7,5% e atualmente já está em 7%. O seu payout está marcando 76% atualmente. Mas o que acontece? Em 2023, 2022 e 2021, ele estava com seu payout bem mais reduzido, na casa de 25% a 35%, e agora saltou para 76%. Então, quando o banco não vislumbra mais tanta oportunidade de investimento, ele acaba distribuindo um dividendo maior, mesmo sem lucrar mais. O que não é o caso do Itaú, porque ele também está crescendo seus lucros. Então, as formas de retorno total ao acionista não é somente com dividendos, mas sim crescimento dos lucros, juros sobre capital próprio que diminui a base de cálculo dos impostos, bonificações, recompra de ações. Então tem várias formas de remunerar o acionista que muitas pessoas esquecem de colocar na ponta da caneta. Sobre sua frequência de dividendos, ele paga pequenos juros sobre capital próprios todos os meses, então pagamento mensal, e alguns dividendos, ou melhor, juros sobre capital próprio maiores, que é o caso que vai ser pago agora no mês 8 de 2024, 24 centavos numa pancada. E o seu lucro saltou de 2020, que era 15 bilhões, para atualmente mais de 33 bilhões. Então teve um bom crescimento de lucro, ano após ano, um lucro bem constante. É um banco também gigantesco, na verdade é o maior banco que temos atualmente, 312 bilhões de valor de mercado e possui 80% de tag along. Mas um banco deste tamanho lesar os seus acionistas é algo bem difícil e raro de acontecer. Então não haveria motivos para se preocupar com esse tag along de 80%. E se pegarmos no horizonte de 10 anos, ele tinha um lucro de 21 bilhões em 2014 e hoje mais de 37 bilhões na verdade, o que finalizou 2023, então teve um crescimento bem explosivo, quase de 100%. Para um banco desse tamanho é um ótimo crescimento. É sinal que mesmo que você tenha retirado todo o seu dividendo para poder viver de renda, seu patrimônio e seu dividendo seria pelo menos reajustado com base na inflação. E no gráfico de lucro com cotação, hoje, o seu lucro líquido está acima da sua cotação, então um momento favorável para o acionista representa uma assimetria de mercado positiva. Isso, claro, para quem quer comprar o banco. Então agora vamos entender como que ficou os resultados do quarto trimestre do Banco Itaú e também do ano inteiro de 2023. O seu ROI aqui no Brasil ficou em 22,2% e o seu ROI consolidado na sua média 21,2%, porque ele atua em outros países também, principalmente aqui na América do Sul.
Então um ROI excelente, um pouquinho acima do Banco do Brasil. Está rentabilizando muito bem o seu patrimônio, então quando ele retém o seu lucro, digamos que ele distribua 30% em forma de dividendos e os outros 70% ele segura para si próprio, então é muito melhor ele reter esse lucro e ele mesmo rentabilizar com seus investimentos do que você, porque a taxa que ele consegue rentabilizar é maior do que a rentabilidade dos acionistas. É muito difícil você conseguir 21% ao ano de forma consistente como o Banco Itaú vem conseguindo nos últimos anos. A sua inadimplência média acima de 90 dias está em 4,4%, caiu 0,5 pontos percentuais. No consolidado, ou seja, a sua média ficou 2,8%, então caiu também 0,2 pontos percentuais. Está com uma inadimplência média bem abaixo, por exemplo, do Bradesco, que tem uma carteira de crédito parecida. A do Bradesco está em quase 5%, então é sinal que o banco é bem mais rigoroso para a questão do seu crédito, e um ponto muito positivo, até porque atuando para pessoas físicas, a chance de inadimplência é muito maior. Claro que a tendência é a inadimplência reduzir por causa da queda na Selic, mas a Selic no patamar de hoje é uma boa inadimplência de 2,8%. E a sua carteira de crédito é a maior de todos os bancos atualmente, é 1.176 bilhões, sendo que aqui no Brasil temos 971 bilhões e na América Latina 205 bilhões. Para pessoas físicas é destinado 415 bilhões, então é seu carro-chefe, e para grandes empresas 374 bilhões. Logo em seguida, vem médias e pequenas empresas com 180 bilhões. Então é um banco bem parecido com o Bradesco na questão da sua carteira de crédito. Ele não tem um foco rural, então ele não sofre com essas alterações da commodity e também alterações climáticas que prejudicam diretamente o agro. Logo, a sua carteira de crédito não sofre com essa inadimplência do ramo do agro, sendo que sua carteira de crédito cresceu 5,3% comparado ao último ano e aqui no Brasil 5,7%, então tivemos um bom crescimento também. E o segmento que mais cresceu em relação ao último ano foi o segmento crédito pessoal, 13,7%, em seguida grandes empresas, 8,7%, e depois crédito imobiliário. Então em todos os segmentos estão havendo crescimentos. A sua margem financeira com o cliente, ou seja, a diferença do custo da dívida captado para o custo da dívida repassado, subiu 0,7 bilhões, um crescimento de 3,3%, então totalizou o quarto trimestre com 26,3 bilhões. Também um bom crescimento, sendo que a sua margem média anualizada, contando todos os países, ficou em 9%. Isso sua margem com clientes já ajustada ao risco, 5,8%. E na margem do Brasil, 9,8% a sua margem com clientes e 6,2% a sua margem ajustada com clientes de risco, ou seja, está havendo crescimento em todas as modalidades. E o Banco Itaú também tem a opção de seguros, previdência e capitalização. Embutido no próprio banco, teve uma receita de 2,3 bilhões no quarto trimestre, um crescimento de 4,1% em relação ao último e 14,5% em relação ao acumulado em 2022. Então também tivemos um crescimento na sua seguradora. Já na questão da qualidade do crédito, também vem se mantendo num bom patamar, está em 2,8%, oscilando entre 3% até mesmo 2,5%. Então realmente, em questão de qualidade do crédito, está bem à frente dos demais bancos. E para a projeção em 2024, nada mais confiável do que utilizar o próprio guidance divulgado pelo banco. Sua carteira de crédito, eles esperam um crescimento bem grande, de 6,5% a 9,5% no ano. A sua margem financeira com o cliente também um crescimento de 4,5% a 7,5%. A sua margem financeira com o mercado entre 3 bilhões a 5 bilhões. O seu custo do crédito de 33,5 bilhões a 36,5%. Sua receita com prestação de serviços e resultado da sua seguradora, um crescimento também de 5 a 8%. Suas despesas não decorrentes de juros também vai ter um crescimento para compensar. Então para 2024 ainda tem uma boa perspectiva para a manutenção do seu lucro, também um crescimento. E chegando na parte do seu lucro, ele teve no quarto trimestre 9,4 bilhões, um bom crescimento, e acumulado em 2023 35,6 bilhões, bem próximo do Banco do Brasil. Então estipulado para 2024 é mais de 37 bilhões de lucro. Então realmente um banco que vem lado a lado com o Banco do Brasil, mas não tem esse risco político embutido. E sobre o seu payout, provavelmente em 2024 também teremos um payout mais alto, ou seja, um dividendo maior comparado aos últimos anos.
Segundo os analistas e o próprio banco, a expectativa é que o payout continue em níveis elevados ao longo deste ano e se mantenha na casa de 60%. Nossas projeções para o lucro líquido tendem a uma expansão, um crescimento de 13% em 2024, ou seja, um provento bem atrativo para este ano, e o banco encerrou 2023 com 21,5 bilhões distribuídos em forma de dividendos e que pode atingir entre 23 a 23,5 bilhões em 2024. Então o banco realmente pode se tornar um ótimo pagador. E segundo a opinião de 13 analistas, o preço-alvo ficaria em 38,4%, então ainda haveria margem de segurança em relação ao upside, e esses 3 analistas recomendam compra, sendo que 8 estão em compra forte, 3 em compra e 2 manutenção, nenhum recomendando venda. E somando a previsão de cada trimestre para o lucro projetado, chegaríamos em 4,15, multiplicando por 0,6, que seria o seu possível payout de 60%, chegaríamos em 2,49 por ação. 2,49 na cotação de hoje 34,38, teríamos um dividend yield na casa de 7,2%. Isso ele ainda retendo 40% do seu lucro para crescimento, rentabilizando a um ROI de 20% ao ano. Então, comparando com o fundo imobiliário, já que também tem um intuito previdenciário, as ações retêm bastante lucro e conseguem pagar um dividendo semelhante. Então, por isso temos esse crescimento na cotação. E se formos dividir 2,49 por 0,06, porque como eu disse, o Itaú não é um banco que tem característica de pagar um dividendo alto, por causa do seu bom crescimento. Mas, ainda assim, o seu preço teto seria R$ 41,50, teria muita margem de segurança. Se você estipulasse no mínimo 7%, seu preço teto seria R$ 35,57. Então hoje está R$ 34,38, também teria margem de segurança. E se pegarmos a cotação do Banco Itaú lá de 2024, é praticamente uma alta infinita. Claro que tivemos correções, principalmente em 2020 por causa da pandemia, mas, de acordo com seus ótimos resultados consistentes em 10 anos, a cotação foi acompanhando o seu lucro. Outro ponto, eles recompraram 27 milhões de ações, no caso foram 900 milhões no total dessa compra, a um preço médio de 33,34. Então o banco identificou que estava atrativo, compensaria fazer a compra para diminuir o número de ações em circulação, aumentando o patrimônio e também o dividendo pago, ou seja, o LPA, lucro por ação, e compraram 0,28% do total do seu capital. Para quem tem dúvidas, aqui está a negociação de valores mobiliários divulgado pela empresa, foram compradas em diferentes datas, em diferentes valores, mas a média acabou ficando em 33,34, bem próximo do preço atual. E por que nos últimos 5 anos o Itaú não deu um bom resultado para quem comprou o banco e não reduziu seu preço médio com essas oscilações? Porque simplesmente a cotação de 2018 a 2020 estava acima do seu lucro líquido. Somente neste momento que aconteceu isso. O restante, a cotação, que é essa linha verde, sempre esteve acima do seu lucro, como está hoje. Então quem comprou há 5 anos atrás não teve um bom resultado comparado, claro, às demais ações. Isso se a pessoa não reduziu seu preço médio. E contando os dividendos investidos, não foi um péssimo resultado, mas foi bem próximo do Ibovespa. Então, no geral, essas empresas previdenciárias, o ideal é comprar num bom preço, o que na minha visão hoje, o Itaú não estaria tão caro, estaria liberando um preço teto para receber um dividendo de 6-7% ao ano. E com um bom crescimento faz sentido para uma carteira previdenciária, ainda mais porque ele paga bastante dividendo, todos os meses dividendos menores e alguns pagamentos também de dividendos maiores. Então, para quem quer fugir desse risco estatal que muitas pessoas enxergam em Banco do Brasil, o Itaú é uma excelente oportunidade. Lembrando que não é recomendação de investimento. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário recebe o dinheiro de volta. E também o professor criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197,
perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.